Boa noite. Hoje são 14 de agosto de 2020 e vamos dar aqui algumas dicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro na nossa live de hoje. Você, alguma vez, já vendeu o seu ticket ou vale alimentação? Se isso aconteceu, tome cuidado, tá? Porque venda de ticket ou vale alimentação pode ser configurado como crime. Hoje nós vamos falar de dicas de como prevenir e combater a lavagem de dinheiro. E eu vou chamar aqui o nosso convidado especial. No Brasil, o crime da lavagem de dinheiro foi regulamentado pela Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência da legislação penal e configurou o crime como sendo a dissimulação e ocultação de origem de recursos provenientes de qualquer crime de contravenção penal, como jogo do bicho e exploração de máquinas de caça-níqueis. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Sulemar. Como vai? Tudo bem Boa você? noite. Tudo bem, é um enorme prazer estar falando com o senhor aqui hoje. Antes de apresentar o nosso convidado, eu trouxe aqui, olha só, o curso que eu fiz com o senhor sobre esse assunto. Que legal, O certificado, eu guardo com muito carinho. Aprendi muito com o senhor. E para quem não conhece, o professor José Carlos de Assunção, ele trabalhou com estruturação e reestruturação de cooperativas de crédito, implantação de estruturas de controle interno, prevenção à lavagem de dinheiro, gerenciamento de riscos operacionais e gestão de continuidade de negócios. Foi superintendente, tendo como responsabilidade áreas administrativas, financeiras e de RH, na Bancob, na Confederação Sicob, que conta mais ou menos com 3 mil pontos de atendimentos no Brasil, não é isso, professor? Isso, mais Atuou na hoje. faculdade, mais hoje, né? Atuou na faculdade de administração, na graduação com disciplinas de teoria geral de administração, marketing, economia, mercado, gerenciamento de pessoas e desenvolvimento humano. E atua em níveis de pós-graduação e MBA desde 2009. Mestre, professor José Carlos de Assunção, ele tem uma longa experiência, principalmente nesse assunto. Eu pude participar de um curso dele e aprendi muito. Para mim foi assim o ponto crucial para entender de fato o que é lavagem de dinheiro e o que fazer como uma pessoa comum, não é, fazer para evitar que esse mal aconteça. Seja bem-vindo. Essa live ela vai ficar gravada, depois a gente vai reproduzir aí para o Face, para o YouTube, tá bom? Tá bom. O objetivo, então, desse nosso momento, desse nosso bate-papo aqui, é mostrar como o cidadão comum ele pode ajudar no combate ao crime de lavagem de dinheiro. Professor, há algum tempo, logo depois que eu participei desse seu curso, eu passei a observar melhor algumas ações, né? E eu fiquei sabendo da questão da venda de ticket vale alimentação. É muito comum até você ver pessoas dizerem assim, não, eu não vou usar esse aqui, eu vou vender, vou transformar em dinheiro, não é? E a gente sabe que é uma contravenção, é um crime, que a pessoa às vezes pratica sem ter noção dessa realidade. Então, para início, eu queria que o senhor nos mostrasse, nos falasse um pouquinho o que é lavagem de dinheiro. Ok. Primeiro, agradecer o teu convite, é muito bom estar aqui.
e principalmente ser surpreendido, né? Você guarda o material de quando nós estivemos juntos discutindo esse tema, né? Já tem algum tempinho. Me sinto realmente lisonjeado. Muito obrigado. Agradecer as pessoas, né, que vão estar conosco durante a live, que vão ter contato com o vídeo depois, né, a partir da sua exibição aí no YouTube, no Face, nos canais por onde ele for divulgado. Eu fico realmente muito lisonjeado. Queria começar, né, com essa sua primeira fala, primeiro até chamando atenção para uma coisa. Eu tenho 57 anos de idade, tenho hoje praticamente 40 anos de sistema financeiro. 39 anos de sistema financeiro. E comecei, como todo mundo começa no sistema financeiro, ou quase todo mundo, lá em agência, né? Comecei como office boy, mensageiro, que era o termo da instituição em que eu trabalhei, no estado de Minas Gerais, até chegar a cargos de gerente, e depois fui para o cooperativismo, onde eu estou há mais ou menos 25 anos. E no início, eu queria até propor uma reflexão para quem esteja nos ouvindo, que vá nos ouvir, que vai estar conosco. Eu sempre tinha uma curiosidade minha. O que eu tenho a ver com prevenção à lavagem de dinheiro? Se é um crime, se é, utilizando o termo da lei, uma infração penal, que a polícia vá atrás de quem esteja fazendo isso. Esse foi meu ponto de vista, meu jeito de pensar durante muito tempo. Inclusive quando eu comecei a galgar cargos, né, funções, degraus nas instituições, em instituição financeira, especialmente um sistema de crédito cooperativo, eu sempre tinha essa situação, essa coisa. Até que eu comecei a tentar entender o que é que um crime de lavagem de dinheiro, que apesar de ser crime, ele só existe porque existe um outro crime atrás dele, um outro ou outros, né? O crime de lavagem de dinheiro não se sustenta por si só. Se não houver atividade ilegal que gere recurso a ser lavado, e o que é ser lavado? Alguém dar características de legalidade a um recurso que é de origem ilícita. Se não houver o crime antecedente, o crime que gerou o recurso ilícito, não há por que falar em lavagem de dinheiro. E para a gente ter uma ideia do volume desse recurso, e aí nós vamos trabalhar com números levantados pela experiência, pelas informações que tem da Organização das Nações Unidas, mas não existe uma contabilidade da lavagem de dinheiro, né? Então a gente trabalha muito mais com possibilidades do que com uma escrituração factual, uma escrituração contábil, não é isso. Segundo a Organização das Nações Unidas, circula pelo mundo em torno de 5% do PIB mundial. Né? A ONU chega a dizer que é entre 2% e 5%. Como não existe uma contabilidade, eu ouso trabalhar com o extremo, até porque esse extremo pode estar subdimensionado. Você imagina, vamos trabalhar com o mínimo, 2% do PIB mundial nas mãos de pessoas, e aí nós vamos ter da pessoa que contrabandeia droga, da pessoa que contrabandeia pessoas e órgãos humanos, das pessoas que contrabandeiam drogas e armas, todos os demais crimes, porque os crimes andam juntos, eles têm conexão, inclusive um crime costuma financiar outro ou outros crimes. Imagina, né, nós tivemos contato no Brasil com mensalão,
e tivemos contato no Brasil atualmente com o processo da Lava Jato, e eu até acho muito estranho, né, ter um nome específico. A gente tem uma corrupção disseminada no Brasil. Né? Quando você disse, por exemplo, eu tenho aqui um ticket de alimentação que é para eu pagar meu almoço. Não, mas eu estou precisando de dinheiro e o Joaquinzinho compra isso. Mas ele não compra só de mim. Ele compra, e quanto mais ele comprar, melhor. Mas é para ganhar dinheiro. Primeiro, eu não posso fazer isso, porque o ticket de alimentação, e você deu um exemplo muito legal, é para alimentação. Né? Sim, Na medida exato. que eu começo a fazer isso, qual a diferença do ponto de vista ético, do ponto de vista de valores, de alguém lesar o patrimônio público a partir do Congresso Nacional de qualquer órgão público, ou lesar a estrutura que me provê um ticket de alimentação? Para mim não tem diferença nenhuma. Verdade, verdade. Eu viajo muito o Brasil, agora há alguns meses, né, trabalhando muito pelo computador, mas eu sempre viajei muito, né, era difícil eu estar aqui em casa como estou hoje, e é difícil um local no Brasil onde se pede um recibo de táxi e o taxista não te pergunta assim, qual o valor? Não, é porque qual o valor? A corrida deu 50. É verdade. Não, porque tem gente que pede um pouquinho mais. Mas o senhor fornece? Sim, sim, não tem problema nenhum. E Olha quase só. todo mundo que pede a mais é para chegar na empresa dele e dar uma entrada Sim. dizendo que pagou mais do que o que efetivamente foi desembolsado. Qual a diferença disso do ponto de vista ético, do ponto de vista de fraude, com relação a um político, né, que vai exercer o seu peso de agente político para poder lesar o patrimônio público? Para mim não tem diferença nenhuma. Não tem. Aí não é? Eu comecei a cair na real. E segunda coisa, se nós entendemos que só a polícia que vai correr atrás de pessoas que lavam dinheiro, e lavagem de dinheiro tem uma terceira ponta ainda que eu gostaria de comentar. Além dela financiar os crimes, ela financia um crime que é muito perigoso, que é pagar políticos corruptos para defender o criminoso e esquecer o cidadão que... Verdade. A conexão. Perdão. Quantos dos nossos políticos que estão ou numa Câmara de Vereança, ou numa Câmara de Deputado Estadual, ou numa Câmara de Deputado Federal, ou senador, que tem algum tipo de capital financiando as atividades dele e que são provenientes de recursos ilegais e que em algum momento passa pelo processo de lavagem? Aí eu caí na real, Zulemar. Aí eu disse, eu tenho obrigação moral, até em função do compromisso que eu tenho comigo mesmo e com a educação dos meus filhos e com a sociedade, de contribuir profissionalmente, pessoalmente, para que sempre que eu puder, que esse tal de lavagem de dinheiro não consiga atingir os seus objetivos. Verdade. Eu queria até dar um exemplo aqui, professor. Vamos lá, vamos imaginar que eu seja uma empresária e eu tenho uma revenda, eu tenho uma concessionária, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma concessionária, aí chega um cliente para mim e diz assim, olha, eu quero comprar um carro. E aí ele me diz, não, eu vou pagar à vista. Ele me entrega o dinheiro, um valor expressivo, eu vou, recebo esse dinheiro, acho normal essa venda, efetuo, recebo o dinheiro, tá. E o senhor, também um empresário, tem uma joalheria, por exemplo. Chegou alguém para comprar uma joia, um valor um pouco mais expressivo. O que o senhor fez primeiro? O senhor primeiro fez o cadastro dessa pessoa, pegou os documentos dessa pessoa, identificou essa pessoa e depois efetuou a venda e informou o COAF. O que acontece? Muitas pessoas não entendem
que a partir de 30 mil, você tem obrigação, se você tem uma empresa, se você tem um negócio e você recebe alguém para fazer compra nesse teu negócio, a partir desse valor, você tem obrigação de informar ao COAF que essa venda está acontecendo em espécie. E as pessoas acham assim a normalidade, não é? E o que, quando nós não informamos ao COAF, que tipo de negócios ilícitos nós podemos ajudar a proporcionar? Eu tive uma pergunta aqui, eu fiz uma enquete antes e a pessoa perguntava assim, quais são os crimes que são gerados pela falta de cuidado do cidadão? A Lei 9.613, né, é de 98, né? É a lei original de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, e essa lei foi em decorrência, inclusive, da adesão do Brasil ao organismo internacional que eu chamo de Conselho de Administração da Prevenção à Lavagem de Dinheiro em todo o planeta. E aí veio a lei, né, o Brasil passou a também adotar os mecanismos, até porque tem 40 recomendações desse organismo internacional, que é o GAFI, Grupo de Ação Financeira. Isso é um documento grande, extenso, e o Brasil tem que cumprir as 40 recomendações, eram 40, viraram 49 quando do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, depois as 49 voltaram, eles pegaram as 9 adicionais e distribuíram nas 40 que eram anteriores, e mantiveram o texto das 9 adicionais, que é a prevenção ao financiamento do terrorismo, mas voltou a ser as 40, o número inicial. Em 2012, você já citou aí, a gente teve um grande avanço no Brasil com a aprovação da Lei 12.683. E essa aprovação não se deu simplesmente porque o nosso Congresso achou que era muito interessante que, né, melhorasse o processo de prevenção à lavagem de dinheiro, até porque se fôssemos esperar o Congresso, eu acho que na maioria ele não faria isso, até porque nós estamos percebendo e vendo que muita gente no Congresso está sendo pego pela justamente as leis 9.613 alterado pela 12.683. Por que se alterou em 2012 a lei, então? Porque o Brasil, em 2010... teve a orelha puxada. Houve uma auditoria do GAFI aqui no Brasil, e o relatório do GAFI, do organismo internacional que patrocina a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, constatou que nós tínhamos uma série de situação problemática. Uma delas, Zulemar, era justamente que, para ser lavagem de dinheiro, o recurso tinha que ser proveniente de 8 crimes listados na Lei 9.613. Então, se, por exemplo, fosse dinheiro de jogo do bicho, que nem crime é uma contravenção, né? E circulasse no mercado financeiro, isso não seria lavagem de dinheiro, porque a lei que tipificava naquele momento o crime de lavagem de dinheiro não colocava jogo do bicho, atividade de jogo do bicho como um crime. Deixava uma brecha aí. Isso aí. E vários outros crimes. Essa foi uma dos apontamentos da auditoria do GAFI em 2010. Nós tivemos vários outros, eu vou me ater a este. E aí, em 2012, o Congresso Nacional alterou a lei justamente em função da pressão internacional. A pressão internacional para combater a lavagem de dinheiro no planeta hoje não é brincadeira. Sabe? Não é brincadeira. Os países que subscrevem o acordo de prevenção à lavagem de dinheiro e, consequentemente, precisam atacar, né, esse crime, se ele der uma escorregadela, ele está muito mal no cenário mundial. Então, hoje,
né, é lógico que quem está trabalhando com isso, a Polícia Federal especialmente, o Ministério Público Federal, né, especialmente a partir, né, do GAECO, né, eles trabalham muito juntos por meio do GAECO, essas instituições, logicamente, que elas precisam, inclusive o COAF, né, algumas pessoas entendem, o COAF está investigando, o COAF não investiga ninguém. COAF é uma unidade administrativa que recebe informação, você já disse muito bem, se alguém for comprar em espécie um carro, obras de arte, joia, depositar em instituição financeira a partir de um determinado valor, e essa movimentação em espécie tem que ser informada ao COAF. E o COAF recebe uma série de informações, as chamadas informações compulsórias, que são as movimentações em dinheiro, e as chamadas movimentações atípicas, que é quando há indício. Né? Uma instituição que manda uma informação para o COAF não diz que o outro está lavando dinheiro. Ela simplesmente Sim. diz que não consegue entender se a origem dos recursos é lícita. O COAF tem uma abordagem por risco. O que é isso? Ele tem critérios que vão fazendo com que as informações recebidas em função do CPF, do CNPJ e dos demais CPFs e CNPJs envolvidos, essas informações, a partir do momento que elas ganham relevância, elas vão subindo no ranking interno do COAF, vão recebendo uma pontuação. Num determinado momento, né, os sistemas são preparados para isso cai numa distribuição para que alguém faça uma verificação, a própria pessoa, não só sistema. Vai gerar o chamado relatório, né, financeiro, relatório desenvolvido por uma pessoa, por inteligência, inclusive com uma pessoa nisso, não só computador. O COAF encaminha a informação quando ele entende que é relevante, isso passa por uma análise do conselho do COAF, formado por personalidades aí de órgãos públicos, órgãos privados. Se entenderem que realmente aquilo tem relevância, cai na Polícia Federal ou no Ministério Público ou nos dois. Então, uma coisa muito importante para entender é que COAF não investiga. COAF apura um determinado nível de risco e encaminha para as autoridades, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Se esses dois, né, eles costumam trabalhar muito juntos, né, especialmente no GAECO, chegar a uma conclusão que aquilo realmente tem materialidade, porque aí vem investigação, e depois que sai do COAF, o COAF não mexe com aquilo mais. A investigação é do delegado da Polícia Federal, juntamente com os membros do Ministério Público. Né? Se chegar a uma conclusão que ali tem materialização, evidência, prova, né, que é contundente, logicamente encaminham ao juiz federal. Né? Até porque tem situações, né, professor, que chamam muita atenção. Sim. De repente, eu tenho... tem várias empresas que a gente podia citar aqui, que são empresas que têm comercialização subjetiva, né? Que é um grande caminho aí para lavagem de dinheiro. Sim. Mas vamos imaginar que, de repente, eu sou taxista e a minha movimentação seja 5 milhões por mês. Essa não é a realidade de um taxista, não é? Mas eu declaro como se fosse a minha realidade. Então, tem situações que elas causam desconforto, né? E será que o que está acontecendo ali de diferente? Por que aquela taxista é tão próspera assim? É tão diferente dos outros que têm a mesma função? E até terminando de responder a sua pergunta, se o juiz entender que, logicamente, né, aliar a culpa, se pode pegar cadeia, né? E quem pode pegar cadeia? Desde a pessoa que está lavando dinheiro, como quem está colaborando no processo. Né? Isso é muito importante. Sem falar que no mercado, quando é publicado que alguém está relacionado a lavar de dinheiro, o negócio dele desmonta, né? O negócio dele desmorona. Acaba. E em função ao que você acaba de dizer, eu gostaria de trazer um componente muito importante para este tema. A gente ainda tem no Brasil, já diminuindo muito, graças a Deus, e eu falo diminuindo muito em função da minha experiência de 57 anos de vida,
E lógico, né, que eu vi muita coisa acontecer, inclusive nas instituições financeiras, onde eu, inclusive, já trabalhei com prevenção à lavagem de dinheiro. Então, tem melhorado. No entanto, a gente ainda tem bastante acentuado um jeitinho brasileiro. Parece que a grande maioria da população brasileira, e aí parece ser maioria, é interessantíssimo isso, não é educada, preparada para fazer a coisa certa. Parece que fazer errado tem uma permissão brasileira. Não, não, Zé Carlos, é muito chato isso aí. A gente tem um outro jeito de fazer isso aqui. Tanto é que é muito comum a gente encontrar pessoas falando assim pra gente, não tem um jeitinho aí, não. E essa cultura, não é? E essa cultura, ela é muito perigosa, porque muita gente pode colaborar com lavagem de dinheiro sem saber que está colaborando e entendendo que está apenas empurrando a cultura do jeitinho. Então, o que você disse, né? Imagina, por exemplo, e de vez em quando a gente está vendo isso acontecer, uma pessoa que é abordada e que um outro diz, eu estou precisando movimentar um dinheiro, estou com um problema no CPF, né? Eu estou com impedimento, você não me empresta seu CPF para eu abrir uma conta, mas aí eu preciso que você assine os documentos, né? Faça tudo, e você ainda ganha um dinheirinho. E tem uma coisa muito interessante, né, de uma fala do Adam Smith, lá da metade, um pouco depois do século XVIII, no livro A Riqueza das Nações, que a gente traduz, não é desse jeito que ele fala, mas a gente traduz para não existe jantar grátis, ou não existe almoço grátis. Né? Hoje mesmo aqui em casa, a gente estava vendo uma reportagem na televisão de pessoas que estão alimentando crimes pesados ao adquirir determinadas coisas, determinados bens, por exemplo, carro, muito baratos. Né? Não bate uma coisa na cabeça da pessoa assim, se o preço de tabela, né, utilize-se a tabela que queira aí, mas uma tabela que tenha peso no mercado. Sim. Se o preço desse carro é 40 mil reais no mercado, por que alguém me vende por 20? Sabe? Ele quer jogar. O que está acontecendo, dinheiro, né? não é? Ele quer me ajudar. Né? Se as pessoas hoje têm N mecanismos de movimentar dinheiro, inclusive pessoas que têm impedimento, o que elas não vão ter nas mãos é um talonário de cheque. Mas a movimentação com cartão de débito, por exemplo, nada impede que ela tenha. Por que eu preciso dar o meu nome, o meu CPF, o meu endereço, e essa pessoa ainda me paga para fazer isso? Então eu costumo muito, né? A tua fala é muito interessante. Acho que a boa fé aí, né? Que as pessoas ainda têm, infelizmente, Não existe almoço ou jantar grátis. Ninguém é bonzinho. Verdade. Ninguém está saindo aí querendo me dar dinheiro. Né? O Silvio Santos joga dinheiro lá e não joga dinheiro. Ele ganha muito mais. Aquilo ali é marketing. É verdade. Né? Ele ganha muito mais. Então, aquilo ali é custo na realidade. Então, e isso, Zulemar, acaba... nas instituições financeiras, por exemplo, eu estive no Cicobi muitos anos e trabalho hoje como consultor, como instrutor, já estive em banco e participei, inclusive, de comissões, subcomissões na Febraban, quando eu trabalhava no Bancob e eu fui representar o banco. Inclusive em subcomissão ligada a esse tipo de assunto. As instituições financeiras brasileiras estão passando hoje já bastante avançado, mas ainda há um nível de dificuldade, porque as pessoas não declaram o que ganham para a Receita, o outro jeitinho brasileiro. Depois vão fazer um cadastro na instituição financeira e quer que a instituição financeira engula um cadastro. Aí ele diz lá, coloca aí que a minha renda mensal é 3 mil reais, 36 mil por ano. Aí ele movimenta 500 mil reais por ano. Né? E ele não quer que ninguém veja aquilo. Se alguém fala alguma coisa com ele, ele briga. Não, vocês estão aqui para me atender. Ele não sabe, e se sabe faz de bobo, que a Lei 9.613 determina que as instituições supervisionadas, obrigadas a cumprir a lei, né, o termo são instituições obrigadas, mantenham o cadastro atualizado das pessoas. E um cadastro atualizado pressupõe um cadastro que seja fidedigno. Então a gente já avançou bastante,
mas ainda tem muito a avançar. E ainda mais, não sabem ou se esquecem que as instituições financeiras brasileiras, qualquer uma, remete 2 vezes por ano toda a movimentação das pessoas para a Receita Federal. Então, a Receita tem a declaração de imposto de renda da pessoa e tem o conjunto de movimentação nas instituições financeiras. E ele acha que está enganando, provavelmente, a vovozinha. As pessoas estão muito enganadas achando que podem esconder alguma coisa. E quando não é bem assim. Eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, agradecer ao professor José Carlos, e aí só para relembrar aqui, ou informar as pessoas que entraram agora, o professor José Carlos, ele tem anos de experiência dentro de superintendência, dentro de áreas administrativas, financeiras e de RH, e eu tive o enorme prazer de fazer um curso com ele sobre este assunto, e confesso, professor, que pesquisei muito depois também sobre esse assunto, porque me interessou demais. E na época que o senhor fez o curso e que eu participei, estava se formando aí no Ministério Público da região norte, né, estava se formando ali não era bem uma auditoria, mas era um grupo para se analisar os recursos que entravam e saíam da nossa região com mais cautela, né, do que acontecia. E eu acho que esse já foi um grande feito. É claro que a questão da lavagem de dinheiro, de que crime, não existe crime perfeito, porém, infelizmente, sempre vai ter um criminoso surgindo aí, com ideias mais mirabolantes para a gente ter que ir atrás e tentar desvendar, não é? Verdade. Esse é o papel. E o professor José Carlos está falando, então, está falando sobre a prevenção e o combate da lavagem de dinheiro, expondo o que é lavagem de dinheiro, qual a relação da lavagem e qual é o papel do COAF na situação, e o que as instituições financeiras elas precisam fazer por obrigação em relação à movimentação nossa nas agências bancárias. Professor. E nas cooperativas de crédito também. E nas cooperativas de crédito também, isso. E aí o senhor já até respondeu aqui a segunda pergunta, qual é o papel do cidadão contra o combate à lavagem de dinheiro? Eu queria que o senhor, por favor, para quem está nos assistindo, o senhor colocasse bem as fases da lavagem de dinheiro. Quais são essas fases, por favor? Ok, eu nem vou ficar nos nomes técnicos, até é mais interessante a gente entender, né, do que ficar apenas falando do nome técnico. Sim. Vamos supor que uma pessoa esteja cometendo um crime e deste crime ele tenha um resultado financeiro. Esse crime pode ser um assalto, esse crime pode ter sido um rapto, quer dizer, tem N possibilidades de crime, venda de o que é proibido. À medida que, e outra coisa, quem comete crime, ele não faz uma vez. É verdade. Ele faz hoje, mas ele precisa se manter. Tanto é que o crime se profissionalizou, né? Você não encontra facilmente mais os criminosos de oportunidade. Pode até existir, mas à medida que a pessoa adentrou o mundo do crime, dificilmente ela sai dali. Não significa que não saia, temos vários exemplos de pessoas que saiam, mas há um componente muito forte para segurar a pessoa, além de pressão do grupo, aquela coisa toda, a dependência por recursos fáceis. Você vai trabalhar aí, você trabalha um mês, dependendo da formação que você tem, do que você vai fazer, você vai desprender muita força, trabalhar muito, e ao final do mês vai levar um dinheiro digno. Mas se você for comparar com o que você tiraria por dia no crime, você fala, não vou mexer com esse negócio de fazer certo, não. Então ela faz no primeiro dia, ela vai querer fazer no segundo, no terceiro e no quarto. E isso gera, então, uma necessidade de, ao ter o dinheiro, porque não dá para sair aí com sacola de dinheiro, né? Não é proibido sair com sacola de dinheiro. Se eu tiver com uma sacola de dinheiro, o dinheiro é meu, é legítimo, ele é propriedade minha, eu carrego o dinheiro onde eu quero.
O problema é que quase sempre, hoje, com TED, transferência que a gente faz pelo smartphone a qualquer hora do dia ou da noite, né? Pelo menos você programa, se for no sábado, no domingo ou na segunda, processa. Sim. Por que eu tenho que sair com 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil numa sacola? Então, todas as pessoas que saírem com sacola, o pessoal já vai olhar e falar assim, o que tem de errado aí? Então, a primeira fase da lavagem de dinheiro é justamente pegar o dinheiro e colocar esse dinheiro para girar no mercado, no mercado geral, né? Vai cair no financeiro em algum momento, mas pode ser em compra de apartamento, pode ser em compra de joias, pode ser em compra de pedras preciosas, jogador de futebol e por aí vai. É fazer o recurso girar de alguma maneira que alguém fala assim, o recurso começa a ficar junto com o outro que é lícito, e aí tem dificuldade da gente entender o que é lícito e o que é lavagem de dinheiro. Então, primeira fase, colocar o recurso para girar junto com os recursos lícitos, comprando coisas ou depositando em instituição financeira. O melhor meio de fazer isso é colocar a instituição financeira, por isso que a instituição financeira é tão visada. Porque se você consegue colocar, depois é muito fácil você girar esse recurso. Enquanto que comprar joia, comprar apartamento, comprar jogador, você ainda precisa de uma corrente de processamento para dar continuidade a isso. Primeira fase, colocar esse recurso no mercado. Segunda fase, se você coloca, vamos supor, uma pessoa que trabalha com crime e movimenta numa instituição financeira. Bem, aparentemente você não consegue justificar a movimentação dele. Esse cara parece não fazer nada, porque quem está na instituição financeira não é bobo e mais, entende de mercado financeiro e de comportamento financeiro. Então, o que a pessoa precisa fazer? Se ela começar a depositar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 5 mil todo dia, vai chamar muita atenção. Então, ela tem que colocar esse recurso e depois fazer com que esse recurso comece a girar de maneira a dificultar o entendimento e o rastreamento. E esse girar pressupõe no Brasil e no planeta. Se nós pegarmos os casos de lavagem de dinheiro aí, que foram divulgados via, por exemplo, Lava Jato, todos os casos têm um operador, olha para você ver, todos. E o papel do operador era fazer o recurso girar no planeta. Então, primeira fase, fazer com que o recurso seja internalizado no mercado, que ele não esteja na minha casa. Segundo, girar esse recurso para dificultar rastreamento. Né? Tanto é que é difícil fazer rastreamento. É mais fácil pegar na primeira fase. Na segunda já é complicado. Terceira fase é quando o recurso retorna com características de lícito. Como, por exemplo, uma empresa de consultoria, né, que está lá fora do Brasil, uma empresa de fachada, né, de alguma maneira faz com que esse recurso internalize no Brasil essa empresa pagando alguma coisa aqui. Né? Então, é quando o recurso retorna. Por que o recurso tem que retornar? Inclusive, se estiver fora do Brasil. Porque a pessoa que praticou o crime e continua praticando vive no Brasil. Ele precisa de dinheiro para sobreviver, para manter a família aqui. Então, 3 fases clássicas. Colocar o recurso no mercado, de maneira que ele se confunda com os demais recursos lícitos, girar esse recurso dificultando o rastreamento e, numa terceira fase, recebê-lo de volta com características de lícito. O recurso não é lícito. É o mesmo que saiu e é originado em crime, mas ele volta como se tivesse um carimbo de licitude. Professor, o Instagram é uma coisa interessante. A gente está aqui ao vivo, mas é tudo tão rápido que o nosso tempo parece assim que esse assunto é um assunto bem extenso, a gente tem muito o que falar, mas o nosso tempo está aqui no finalzinho. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão conosco e aquelas que irão assistir. O que elas devem fazer para ajudar a que esses atos eles não aconteçam?
Bem, gente, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado de maneira muito especial, Zulemar, né, por quem eu tenho um respeito muito grande pelo profissionalismo, pela competência. Muito Eu obrigada. gostaria de deixar um convite. Nós estamos melhorando muito como sociedade, tem uma série de características demonstrando isso. Nós somos muito mais ativos do que éramos há 20 anos, muito mais participantes, né? Isso é inegável. Mesmo havendo uma divisão para lá e para cá, isso faz parte do processo. Mas nós somos muito mais participantes hoje. Se você volta 20, 30 anos, se discutia futebol. Hoje se discute o Supremo Tribunal Federal, hoje se discute o Congresso Nacional, hoje se discute Polícia Federal, Ministério Público, todo mundo sabe, né, pelo menos muita gente sabe o que é isso. Então eu gostaria apenas de deixar um convite. Primeiro, eu acho que pela minha fala durante o vídeo já dá para entender o porquê que eu entendo que o tema é importante, que nós todos temos que estar engajados nele, sejamos policiais ou não. Porque quando o cara lava dinheiro, quando alguém lava dinheiro, ele está contribuindo para arruinar a vida de quem é honesto. As empresas honestas, as pessoas honestas, né? Quem lava dinheiro não tem compromisso nenhum com isso. Então, gostaria de, primeiro, né, com essa constatação, deixar um convite. Já melhoramos muito, mas fica um convite para todos nós termos a humildade de a gente reconhecer que ainda temos que também melhorar muito mais. Tá ok? Muito obrigada, viu, vocês, professor? Zulemar. Muito obrigada. É muito bom tê-lo aqui, revê-lo, né, e poder aprender cada vez mais com o senhor, tá bom? Aprendemos juntos. Um grande abraço, obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Um grande abraço, tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Um grande abraço, professor. Obrigado, para ti também. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.